A leitura da sentença ela é um pouco extensa e eu vou resumir aquilo que interessa. O que interessa é que foi trazido um caso de homicídio qualificado, que foi na forma atentada. Os jurados não entenderam assim, eles entenderam por maioria, e as decisões do júri sempre são por maioria, entenderam que não era qualificado, que se tratava ali de uma tentativa de homicídio simples. E na tentativa a gente sabe que tem que se fazer uma redução, porque a pena do crime consumado é maior do que a pena do crime tentado. O crime tentado tem que se fazer uma redução obrigatória, que é de 1/3 daquela pena que se fixa a 2/3. Então, analisando ali as circunstâncias da seguinte forma, eu já estou entrando então na parte da pena, estou declarando o réu condenado por tentativa de homicídio simples. E a pena é essa aqui. Considerando tratar-se de réu primário sem antecedentes, culpabilidade acentuada, por se tratar de um violento chute desferido por atleta profissional, praticante de musculação, o que potencializa os efeitos danosos do golpe dirigido contra a cabeça da vítima. Conduta social não recomenda o réu e deve ser valorada negativamente, pois tem contra si registros com violência doméstica contra sua ex-companheira, assim como registra nova agressão contra um outro árbitro de futebol após os fatos tratados neste processo. Também há registro de haver agredido companheiros em partidas de futebol em outras 2 oportunidades, conforme evento 25 do processo 25 dos autos, o evento 25. Leva-se em conta as consequências da agressão contra a vítima, que abandonou a carreira de árbitro de futebol por problemas psicológicos decorrentes da agressão que sofreu, além de enfrentar também, e deve ser destacado, problemas financeiros relacionados ao sustento da família, com a privação da renda que a atividade de árbitro de futebol e mesmo do personal trainer lhe possibilitava, ficando então afastado no período de 90 dias do seu trabalho, dos seus afazeres, da sua renda. Além do risco e do temor que daí decorre de ficar paraplégico devido à lesão na 6ª vértebra da coluna cervical. Então, sopesando esses vetores do artigo 59 do Código Penal, partindo então de uma pena mínima de 6 anos, eu agravei por essas consequências e elevei a pena até os 8 anos e 6 meses de reclusão. E depois reduzi em 6 meses pela confissão e reduzi ainda em 2/3, fiz a redução máxima da tentativa em 2/3, porque foi um único golpe. Se fosse mais, faria uma redução ou mediana ou então a mínima de 1/3. Então fiz a redução máxima de 2/3, porque foi um único golpe direcionado contra a vítima. Então, 8 anos e 6 meses, reduziu 2/3, podendo desferir outros, o que não fez, tornando então a pena definitiva, na ausência de outras causas modificadoras, em 2 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto, e não o aberto, porque as circunstâncias que eu analisei de 59 não recomendariam isso. A pena, o que fixa o regime de cumprimento da pena entre aberto, semiaberto ou fechado, até 4 anos seria o aberto, de 4 a 8 seria o semiaberto, acima de 8 anos de cadeia de reclusão seria o fechado. Mas não é só a quantidade de pena que se leva em conta para definir qual é o regime que ele vai iniciar cumprindo. Outros vetores também interessam. Os vetores dele, lá na pena base do 59, não eram de todo positivos, tem vários aspectos negativos ali. Portanto, ele inicia cumprindo nessa decisão no regime semiaberto, vai poder apelar da sentença em liberdade, porque assim permaneceu ao longo dessa instrução, que faz um pequeno período de 2 meses, que será descontado, detraído ali do da pena, e também houve uma condenação em R$18 mil em função do prejuízo que ele causou à vítima, prejuízo financeiro que ele deve indenizar. Então foi assegurado o direito de apelar à liberdade e não foi permitida a substituição desta pena privativa de liberdade fixada por pena restritiva de direito, também em função desses vetores do artigo 59, que para ele foram negativos, como eu li ali em cima.
Então não haverá substituição da pena carcerária por pena alternativa, que deve cumprir a pena privativa de liberdade mesmo. Essa decisão, e com o trânsito em julgado dela, foi determinado então se comunicasse ao Tribunal Regional Eleitoral para a supressão dos direitos políticos durante a execução da pena, e também foi determinado o preenchimento do boletim de estatísticas e outras consequências burocráticas aqui que decorrem da condenação criminal, e podendo ele apelar à liberdade concedida. Era essa a decisão, então, e com isso eu declaro encerrado essa sessão de julgamento, agradecendo a atenção, a participação de todos, especialmente os jurados, cujo nome, como eu referi, volta lá para a urna geral, e poderão ser chamados aqui para colaborar com os trabalhos da Justiça e cumprir esse mandamento constitucional, julgando semelhante desses crimes dolosos contra a vida. Muito obrigado a todos, então, declaro encerrada a sessão.